Fala galera do YouTube, hoje dia 26 de novembro e é com muita gratidão de estar gravando esses vídeos aqui para vocês, falando como está sendo o meu processo, é, como está sendo a minha experiência. E eu vejo assim, como eu já falei no outro grupo, deu uma melhorada muito nos meus dias a dia, assim, sobre cada dia, entendeu? Cada devocional. Melhorou, porque a gente fica com aquela responsabilidade, entendeu? Então, por exemplo, hoje eu tenho que sair para resolver algumas coisas, mas antes eu já fico pensando, eu tenho que gravar o vídeo, né? Porque aí pode ser que alguém também esteja precisando de ouvir uma palavra, e aí a gente fica com aquela obrigação, então a gente acaba fazendo um devocional de mais qualidade, e isso automaticamente vai me ajudando também. Além de ajudar vocês, isso me ajuda. É como você, vamos dizer, aceitar um desafio de dar uma lição numa escola dominical. Quem é da igreja sabe o que eu estou falando. Escola dominical é uma aula bíblica, né? Então o que acontece? Ser um professor da escola dominical, eu acho que assim, não é um desafio muito fácil. Mas assim, não é muito fácil, né? Mas assim, quem aceita pode ver que quem é professor da escola dominical são pessoas mais espirituais. Geralmente, né? São pessoas mais espirituais. Por quê? Porque eles vão aprender ali uma lição para passar para os alunos e aquilo ali está servindo para ele também. Ele está ali se aprofundando mais na palavra, né? Então, isso ajuda muito a ele a crescer na fé também. Pessoal, vou estar falando aqui sobre um estudo hoje que eu tô achando muito bom. Tipo, continuando o estudo de ontem, sabe? Falando sobre o pecado de Davi com Betseba, né? Olha só que interessante essas passagens aqui, que diz assim, em 2 Samuel 11, 3, capítulo 3, no caso, 2 Samuel capítulo 11, versículo 3 e 4, que diz assim, e mandou alguém procurar saber quem era ela. Disseram-lhe, é Betseba, filha de Elia, e mulher de Urias, o Etita. Davi mandou que o trouxesse e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Depois voltou para casa. Então, olha só o processo de cometer o pecado. Davi entrou no que chamamos de ponto sem volta. Após ser tentado e seduzido, não resta mais nada a não ser cometer o pecado. Simples assim. Todas as vezes que a tentação parece insuportável e você comete o ato do pecado, o que aconteceu antes é que, no momento da tentação, você não fugiu, não buscou a presença de Deus e sua graça, capacitadora para resistir. Pelo contrário, deixou ser seduzido pela situação, fantasiando em sua mente as delícias do pecado, sendo assim o resultado não poderia ser outro. Em Provérbios 6, 18 diz assim que coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal. Mateus 15, 19 diz, pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Aqui muitos abandonam a caminhada rumo à liberdade. Passam a acreditar nos seus corações enganosos e nas mentiras de Satanás, ouvindo que lutar é inútil e não há mais esperança. Isso faz parte do endurecimento que o pecado gera em nosso coração. Porém, o sangue de Jesus é poderoso para nos purificar de todo o pecado e fazer nova todas as coisas. Aí, gente, tá dizendo aqui uma atividade para a gente fazer, que é assim, numa folha separada, escreva sinceramente os males que você maquina. Em seguida, ore a Deus confessando-os, clamando-os por misericórdias e mudança interior. Depois disso, destrua o papel. Pense nisso. Preciso sempre romper o ciclo do pecado antes do ponto sem volta.
Que é o que eu já falei, né? Se você ficar fantasiando, tipo, quando vir a fantasia na sua mente, tenta logo tirar ela, foca em outra coisa. Não fica alimentando. Se você alimentar, por exemplo, mais de 15 segundos uma fantasia na sua mente, você mais cedo ou mais tarde pode cair, entendeu? Outro desafio, escreva em detalhes o que acontece dentro do seu coração quando é tentado, seduzido e ao cometer o ato do pecado. Pelo que eu entendi aqui é escrever os pensamentos, né? Quando é tentado, quando é seduzido e quando acaba caindo no pecado, né? Então é aquele sentimento, né, de frustração, de tristeza, de desânimo. O pecado faz a gente acreditar na mentira de Satanás e nos seduz, fantasiando em nossa mente as delícias do pecado, fazendo a gente cair em tentação. Então é isso, gente. Tem que vigiar sempre, né? Não baixar a guarda, porque o nosso inimigo, ele conhece o nosso ponto fraco. Então, ele vai querer investir aí, entendeu? Ele vai querer nos paralisar na caminhada. Então, fica firme com Deus, foca na rocha, que é Jesus Cristo. Então, gente, valeu, até a próxima.